1 Pedro, capítulo 5, do verso 8 ao verso 14. Eu convido a igreja para uma leitura alternada desse texto. Está na página 252 do Novo Testamento. Página 252 do Novo Testamento. Leitura alternada a partir do verso 8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Juntos, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Amém. Vamos orar. Deus, nós pedimos para que o Senhor nos fale através da Tua palavra. Ilumina a nossa mente, que saiamos daqui edificados, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua mensagem. Oramos no nome de Jesus. Amém. Sócrates diz que existem dois tipos de pessoas: os sábios, que sabem que são tolos, e os tolos, que pensam que são sábios. Tolice e sabedoria geralmente se apresenta nas adversidades. Você quer ver se uma pessoa é sábia ou tola? Observa como ela reage diante do sofrimento. Tolice e sabedoria revelam os valores. Se você quer entender os valores de uma pessoa, veja também como ele se relaciona com os problemas que surgem no dia a dia. C.S. Lewis vai dizer que o sofrimento tem o propósito de nos tornar sábios e organizar os nossos valores do maior para o menor. Esse é o objetivo do sofrimento, de acordo com C.S. Lewis, que foi um filósofo e também foi um cristão. Era ateu, converteu-se à fé cristã. E ele vai dizer então que um dos propósitos do sofrimento, Deus permite o sofrimento na vida das pessoas para que as pessoas organizem os seus valores. E ele vai falar sobre valores primários e valores secundários. O problema é que nós temos uma fascinação muito grande por aquilo que é secundário. E nós esquecemos, muitas vezes na nossa caminhada, de focar nos elementos que são primários e essenciais para nós. E aí C.S. Lewis vai dizer que quando nós focamos a nossa vida naquilo que é periférico, naquilo que é secundário, nós perdemos tanto o que é primário como o que é secundário. E aí ele cita até um exemplo, ele vai dizer, olha, nós temos relacionamento com pessoas e nós temos também os nossos hobbies ou relacionamento com animais. Quando você valoriza o seu hobby ou você valoriza algum animal mais do que as pessoas, você manifesta um duplo problema. O primeiro problema é que você despreza as pessoas, você não as valoriza como elas deveriam ser valorizadas. O segundo problema é que você injeta no hobby ou no animal um valor que ele não tem. E você dá a ele um significado que ele não deveria ter na sua vida. Então, C.S. Lewis vai dizer, as adversidades muitas vezes vêm para colocar as coisas em ordem, para organizarmos a nossa vida. Nós estamos nos despedindo dessa primeira epístola de Pedro. E é importante a gente fazer um retrospecto, porque Pedro está escrevendo para uma igreja sofredora. Nós temos problemas. Eu acredito que todos que entraram aqui, em algum grau, têm problemas, têm adversidades, têm sofrimentos, têm angústias, têm crises pessoais, às vezes estão enfrentando uma crise familiar. Ou seja, nós carregamos, nós trazemos sobre os nossos ombros algumas adversidades que são naturais da batalha, né, da nossa vida, da nossa jornada. A igreja primitiva também tinha esses problemas. Só que ela, além desses problemas, ela tinha um problema que era comum a toda a igreja. Os irmãos estavam sendo mortos diariamente por causa da fé.
O reverendo Leonardo falou que nós perdemos em 15 dias 6 membros da nossa igreja, ou 6 pessoas ligadas a membros da nossa igreja. Agora imagina se nós tivéssemos perdido essas pessoas por causa de uma perseguição cristã. Era isso que acontecia na igreja primitiva. A todo momento era um a menos, uma família a menos, vários irmãos a menos, porque o Império Romano não admitia em hipótese alguma que outro recebesse o título de Senhor, a não ser César. E Jesus Cristo, quando os cristãos abraçaram a fé, Jesus passa a ser o Senhor da vida deles. Quírios, quando o imperador perguntava quem é o Quírios da sua vida, eles tinham que responder que era César. E quando os cristãos diziam que o Quírios da vida deles era Jesus, isso valia a vida. E aí você tem então os mártires da história, vários cristãos morrendo, e esse sofrimento era um sofrimento que começou logo no início da igreja e ele não acabava. Esse sofrimento, essa dificuldade, essa perseguição só se intensificava. A igreja está cansada. Ou você não cansa de alguns problemas que você carrega na vida? Ou você não cansa de enfrentar algumas questões que talvez por anos você já tenha enfrentado? A igreja está cansada, coletivamente cansada. E Pedro então escreve essa carta para animar a igreja, para dizer: vocês precisam construir uma fé resistente. E foi sobre isso que nós falamos nos últimos domingos. Quando nasce uma fé resistente? Pedro responde. Ela nasce quando nós entendemos a nossa identidade. Nós somos um povo escolhido por Deus. Ela nasce quando nós somos impactados pela misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus? Deus não nos pune como merecemos. Ela nasce quando a nossa perspectiva é transformada. Nós não enxergamos a vida simplesmente tendo como base os nossos dias aqui, porque nós somos um povo chamado para viver a eternidade. Depois nós falamos que essa fé não só nasce, mas ela se desenvolve. E ela se desenvolve sob a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo pastoreia o nosso coração. O Espírito Santo nos consola, nos direciona. Essa fé é orientada pelo Espírito, que é orientada pelo Espírito Santo, ela produz uma santificação precisa. E ela, então, essa santificação precisa, ela vai fazer nascer o verdadeiro amor que vem de Deus. Essa fé resistente, ela molda a nossa identidade, porque nós nos tornamos pedras vivas. Entendemos que pertencemos à realeza, somos povo de Deus, Deus é rei, nós somos seus filhos, mas somos filhos chamados para servir, então somos também servos. Isso transforma a nossa identidade. A fé resistente aperfeiçoa as nossas relações. Nós trabalhamos aqui que quando nós entendemos a fé em Cristo Jesus, isso muda a minha relação com todos os homens, isso muda a minha relação com a minha esposa, com o marido, ou seja, a família é afetada pela fé resistente. A fé resistente, ela se fortalece para resistir à pressão do mundo mal. Como ela reage? Sempre reage com bondade, ela expõe a fé com amor, está ciente de que os crentes, os salvos em Cristo, foram separados. Essa fé resistente, ela produz superação nos conflitos, superação dos conflitos na carne, superação nos conflitos diante dos vários problemas que podemos enfrentar, superação da falta de comunhão. E aí vimos domingo passado à noite que essa fé resistente gera uma humilde confiança. Líderes, pastores, presbíteros, jovens, todos devem viver com humildade e confiança, lançando sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Pedro então vai dizer para aquela igreja que aquela igreja tem que descansar, que ela tem que estar firme no Senhor, com essa fé resistente. E hoje então nós terminamos falando que essa fé, ela nos auxilia na identificação de um inimigo. Ou seja, se você quer entender o que é do diabo, você precisa conhecer Deus, porque é a partir do seu relacionamento com Deus que nós vamos construir o discernimento para ver o que vem de Deus e o que vem do diabo. Porque uma das propostas do diabo na vida do crente e na vida do mundo, de maneira geral, é enganar. Eu me lembro quando adolescente fui para o acampamento, e aí tinha uma menina que começou a falar sozinha e rodar lá o acampamento. E aí todo mundo ficou assustado, adolescente não está acostumado a ver isso, uma pessoa andando e falando umas coisas estranhas. E aí chegou um pastor, o pastor chegou no acampamento, a gente: pastor, o que está acontecendo com essa menina? O pastor disse: ela está tendo uma experiência com Deus. Aí a gente ficou tranquilo. Mas aí chegou um outro pastor e nós perguntamos, e o pastor falou: isso é do diabo. E aí a gente ficava olhando para a menina e pensando: é de Deus ou é do diabo?
Porque uma das coisas que o diabo vem fazer na nossa vida é nos confundir. A Bíblia diz que ele se transforma até mesmo em anjo de luz, para confundir os eleitos. Então, olha que risco nós corremos. Você pode estar recebendo alguma coisa, achando que aquilo é um presente de Deus para você, e na verdade pode ser algo que o diabo está colocando na sua vida para desviar você do caminho. Desviar você do caminho. E sabe o que a Bíblia vai nos ensinar? A Bíblia vai nos ensinar sobre o risco que nós corremos quando nós somos abençoados por Deus. Porque muitas vezes o que nos separa de Deus são as próprias bênçãos que Ele nos dá. Você quer ver? Um adolescente está ansioso para passar num curso, para passar no vestibular. E aí ele pede oração na igreja, e o pastor ora, e o povo da igreja ora, e a mãe pede oração na reunião das Déboras, e vão ajudar esse menino a entrar na faculdade. E aí ele consegue entrar, ele estuda e tem a oração ali em volta dele, e orando, as pessoas intercedem, ele entra na faculdade. O que acontece muitas vezes com esse jovem? Abandona Deus. Usa a universidade para construir toda uma lógica e um raciocínio para enfraquecer a sua fé. Ou ele é seduzido pelas coisas que são escancaradas nesse ambiente. E aí você vê, não só, isso é só um exemplo. Isso acontece de várias formas. Muitas pessoas pedem a Deus um bom emprego, recebem um bom emprego, começam a ganhar um bom salário, a vida se estabiliza e a primeira coisa que ele faz? Deixa Deus de lado. Deixa Deus de lado. Então, muitas vezes, nós podemos ser confundidos ou ter uma confusão mental e não saber se alguma coisa é de Deus ou não. E Pedro vem dizer que nós temos que entender que o diabo é o quê? Ele é adversário. Ele nunca vai te dar um presente ou alguma coisa sem cobrar algo em troca. Ele é inimigo. Inimigo não dá presente, tá, gente? Fique esperto. Inimigo não presenteia ninguém. Então, se você vê que uma coisa não vem de Deus, não acha que isso é bênção para a sua vida. O que Pedro vai dizer é que nós devemos estar com os nossos sentidos atentos e preparados. Por isso ele fala, sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda ao seu redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E aí nós temos alguns nomes na Bíblia para o diabo. O primeiro deles é Satanás. Satanás significa adversário, que é exatamente o termo usado aqui. Outro termo é diabo, é alguém que vive acusando. Outra expressão, tentador, também ele é chamado de Beelzebul, gênio que preside a corrupção pessoal e social. Descobrimos qual é o demônio que mora no Brasil. Beelzebul é o gênio que preside a corrupção. Ele também é Belial, é uma expressão usada para marginais e salafrários. Ele é a antiga serpente, o dragão, o grande dragão, destrutivo que inspira terror. Ele é o Deus desse mundo. Agostinho chamou o diabo de o imitador de Deus. Ele é maligno, ele é Apolion, aquele que destrói, ele é o príncipe desse mundo, ele é assassino, ele é mentiroso. Ou seja, a Bíblia fala inúmeras vezes sobre Satanás. Satanás existe, Satanás é real. E às vezes nós achamos que Satanás está muito preocupado com o mundo, e Satanás não está preocupado com o mundo. A preocupação de Satanás é a igreja. É a igreja. Satanás não tem preocupação nenhuma com quem não serve a Jesus Cristo. Está tudo certo. O problema de Satanás é com a igreja. É o problema com os seguidores de Cristo. É comigo e com você. E outra, ele não quer te tirar da igreja. Guarda isso, guarda isso, guarda isso. Satanás não quer te tirar da igreja. Satanás quer que você continue na igreja, mas que você não viva Jesus. Esse é o objetivo dele. Satanás quer que as igrejas estejam lotadas. Ele não vê problema nenhum numa igreja lotada. Satanás quer que as igrejas estejam equipadas com os melhores instrumentos, com a melhor banda contratada, com tudo de melhor. Ele não vê problema nenhum nisso. Ele quer ver uma igreja cheia de pessoas e vazia de Jesus. Quanto mais a igreja for vista como uma instituição que tem muitos interesses, menos a centralidade em Cristo, mais Satanás fica feliz. Alguma coisa lembra vocês no Brasil? Ou seja, enquanto a igreja estiver envolvida com muitas causas, desfocada de Jesus, Satanás está saindo como vitorioso nessa batalha.
Não na batalha contra Deus, mas na batalha contra aqueles que foram chamados para dar um testemunho. Então, muito cuidado, porque isso tem um efeito coletivo, mas isso também tem um efeito pessoal. A sua vida também. A minha vida, a sua vida, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a nossa religiosidade pode se distanciar de Jesus. E aí nós nos tornamos uma pessoa religiosa, mas um religioso sem Jesus. Fomos chamados para seguir a Jesus. Por isso, Satanás ele é enganador. Ele não quer fazer com que você deixe de ser crente. Ele não quer fazer com que você saia da igreja. Ele quer fazer com que os seus olhos deixem de olhar para Jesus. Só isso. Essa é a estratégia dele. Essa é a estratégia dele. Por isso que aquele povo estava sofrendo. E o apóstolo Pedro precisa dizer para eles no verso 9: vocês precisam resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais a esses estão acontecendo com toda a irmandade espalhada no mundo. Ou seja, os meios usados pelo inimigo naquele momento era perseguição. Hoje existem outros meios que o diabo usa, mas naquele momento era perseguição. Só que Satanás ele viu que essa estratégia não estava funcionando, porque quanto mais matava crente, mais crente aparecia. Os historiadores do primeiro e segundo século vão dizer que o sangue dos mártires era a semente do evangelho. Quanto mais se derramava sangue dos discípulos de Cristo, mais discípulos de Cristo aparecia naquele tempo. Por isso, nós entendemos à luz desse texto que a igreja é convidada para resistir firme na fé. Por isso é necessário uma fé resistente. O que é uma fé resistente? É uma fé que não tira o seu olhar de Jesus Cristo. Por que a igreja presbiteriana da Gávea existe? Qual o propósito dela? Adorar, glorificar, pregar e anunciar Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém. Qualquer coisa além disso não pode ocupar o centro da existência dessa igreja. É disso que o apóstolo Pedro está falando. Não importa as pressões, não importam as dificuldades, não importam os desdobramentos que teremos por seguirmos a Jesus. Não podemos tirar os olhos dele. Ele é o Senhor dessa igreja. E Pedro está dizendo para aqueles irmãos exatamente isso. E ele convoca cada um a ter resistência, a desenvolver uma fé resistente. Paulo também vai dizer isso aos Efésios: fiquem firmes contra as ciladas do diabo. Tiago, capítulo 4, verso 7, vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muita gente sofrendo como vocês, diz o apóstolo Paulo. Às vezes nós queremos fazer competição de sofrimento. Você já participou de uma competição de sofrimento? Alguém te conta uma coisa ruim. Acordei com uma dor de cabeça. Essa semana não foi fácil para mim, não. Aí a pessoa fala: dor de cabeça é fácil. E eu que acordei com dor de cabeça e diarreia? E aí fica competindo um ao outro, né? Quem é que sofre mais? Como se houvesse alguma vantagem em dizer que você sofre mais. A gente na verdade, quer que os outros tenham pena da gente, né? Que a gente sofre muito. Como eu sofro. Ninguém sabe. Você não sabe pelo que eu passei, né? Se tem alguém que gosta de clamar pela compaixão dos outros, é quem usa essa expressão. Sabe nada da vida, né? Os pais gostam de fazer isso com os filhos, né? Sabe nada da vida esse menino. Não tem que ter competição de sofrimento. Você tem os seus sofrimentos, eu tenho os meus. E todos nós sofremos. Essa é uma verdade universal. Ninguém está imune ao sofrimento. E Pedro também quer deixar isso claro para aquela igreja. Tem gente espalhada no mundo inteiro sofrendo como vocês. Todos nós trazemos sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, as marcas de um mundo caído, as consequências de um mundo desajustado, de uma alma desajustada. Então nós temos as nossas dores, sim, mas nós precisamos resistir firmes na fé, como Jó fez. Jó sofreu muito. Nós sabemos o quanto a vida dele foi marcada por tragédias, mas Jó manteve a sua fé firme no Senhor, ao ponto de escrever no final do seu livro: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E aí, nós precisamos entender, à luz desse texto, que a fé resistente, ela auxilia na identificação do inimigo. Quanto mais perto de Deus, quanto mais cheios do Espírito, maior será o nosso discernimento para saber se é de Deus ou se é cilada. Tem coisa que é de Deus, tem coisa que é do diabo. Como é que você vai identificar uma coisa e outra? Tem dinheiro que vem como bênção de Deus, tem dinheiro que vem como armadilha do inimigo. Como é que você vai saber identificar uma coisa e outra? Discernimento do Espírito de Deus. O Espírito de Deus comunica ao nosso
coração. Por isso que uma fé resistente nos ajuda a identificar o inimigo. Mas para ter uma fé resistente, nós temos que caminhar bem perto de Deus, como o próprio Pedro já falou por toda a epístola. E agora ele vai falar também que a fé resistente, ela nos auxilia na interpretação do sofrimento. Porque a gente precisa entender o nosso sofrimento, não é? Quantas vezes você está atravessando um vale, uma dificuldade, e você não consegue compreender o processo? E aí surge a grande pergunta, universal pergunta: por que eu? Por que comigo? Quando você pega o diagnóstico de um exame, você fala, mas por que eu? Quando você enfrenta um problema com o filho ou com a esposa, você fala, mas por que na minha casa? Quando você enfrenta uma questão em qualquer área da sua vida, o primeiro questionamento é, por que eu? Olha que esse questionamento é egoísta. Porque se não eu, seria quem? O outro, que seja ele. Que seja ele, e não eu. Então esse não é um questionamento cristão. Por que eu? Por que não eu? Esse seria um questionamento. Por que não eu? Nós estamos, a Bíblia vai dizer isso, que nós estamos sujeitos às adversidades da vida. Não tem nada que nos impede. Eu expliquei isso para os adolescentes no acampamento. O mundo é como se fosse um balde cheio de lama. E não tem como você... Lama foi uma coisa que eles experimentaram no acampamento. Se você está dentro de um balde cheio de lama, como que você não vai se sujar? Nós estamos no mundo, um mundo caído, um mundo que jaz no maligno, um mundo que resolveu dar as costas para Deus. Qual a chance de não sofrermos nesse mundo? Nenhuma. Então nós estamos sujeitos às adversidades e ao sofrimento. A pergunta é como nós devemos nos reagir a tudo isso. Os meios usados pelo inimigo, naquele contexto nós já sabemos, mas qual a razão das adversidades hoje? E aí o verso 10 vai dizer, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Se você quer entender o sofrimento na sua vida, aprenda a interpretar a sua jornada à luz da graça de Deus. É isso que o verso 10 nos convida a fazer, o Deus de toda graça. Pedro repetiu sobre a teologia da graça durante toda a sua epístola, porque a teologia da graça é um convite a interpretar a vida à luz da perspectiva da salvação. Ou seja, o quanto Deus me ama, eu preciso entender esse amor de Deus. Sem entender o amor de Deus, eu não vou entender o sofrimento. Deus me ama ao ponto de dar o único filho dele para morrer numa cruz por mim. Você não pode se apartar ou você não pode se distanciar dessa verdade. Deus te ama, Deus me ama, Deus quer o meu bem. A vontade de Deus para mim é boa, perfeita e agradável. Isso é promessa bíblica. Então, se Deus me ama ao ponto de entregar o único filho dele para dar a vida por mim, esse Deus vai me abandonar? Não. Ele vai permitir que algum sofrimento venha sobre mim sem propósito? Não. O apóstolo Paulo tem uma argumentação em Romanos que eu gosto muito e eu sempre repito essa argumentação aqui na igreja. É lá em Romanos 6, quando Paulo diz o seguinte: se Deus foi capaz de amar você ao ponto de entregar o único filho dele para morrer numa cruz e livrar você da morte, você acha que ele não vai cuidar das coisas menores da sua vida? Se Deus livrou você da morte, Ele não vai cuidar da sua vida profissional? Se Deus livrou você da morte, Ele não vai cuidar da sua saúde física? Se Deus cuidou de te livrar da morte, Ele não vai cuidar da sua saúde emocional? Claro que Ele vai cuidar. Então, se o nosso Deus é aquele que resolve o maior dos nossos problemas, que é a morte, certamente Ele também vai nos auxiliar em todas as nossas adversidades enquanto vivemos nessa terra. Eu preciso confiar, eu preciso crer. Por isso que Pedro vem mostrar para nós o caminho para uma fé resistente. Não importa o que você esteja passando hoje, Deus está com você e Ele vai cuidar da sua vida. Essa é a promessa de Deus na sua palavra. Essa é a promessa na perspectiva da graça. Porque a graça diz o seguinte: nós merecíamos o quê? O salário do pecado é a morte. Tudo que produz vida vem de Deus, então. Você está vivo. Isso é graça de Deus. Todos aqui vão sair do culto hoje, vão ter o que comer. A comida sobre a mesa é graça de Deus. À noite nós teremos uma cama para dormir, manifestação da graça de Deus.
Ou seja, nós precisamos aprender a interpretar, a ler a vida, a observar o nosso dia a dia à luz da graça de Deus. É tudo presente de Deus. Você está respirando, é presente de Deus. Você dorme e acorda, é presente de... Quer uma coisa melhor do que dormir e acordar? É um milagre. É um milagre. Você apaga e acorda. Um dia vai apagar. E vai acordar no céu. Amém? Então, toda hora, ou todo dia, quando você amanheceu, relógio despertou, abriu o olho e fala, é graça. É graça. A respiração é graça. A organização de todo o nosso sistema nervoso é o que, gente? É graça. Funcionamento do nosso intestino, funcionamento do nosso cérebro, é graça. É graça. Estar aqui nessa igreja, amando e sendo amado, é o que, gente? É graça. É graça. É graça sobre graça. Sabe por quê? Sabe por quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus derrama graça sobre o seu povo, e é isso que Pedro está querendo dizer para aquela igreja. Sabe por quê? Porque o sofrimento é por um pouco de tempo. É um pouco. Nós precisamos também ler a vida, não só na perspectiva da graça, como da eternidade. Pega a eternidade. O que são os nossos sofrimentos aqui, se nós observarmos à luz daquilo que está sendo preparado para nós na eternidade? Ou seja, é nada. Em Cristo, os crentes são chamados pelo Pai para interpretar a vida nessa perspectiva. Por isso, o sofrimento é identificado por Pedro como pouco diante da eternidade. Deus tem muito para nós. Tá bom, pastor, ok. Deus tem muito para nós, está reservado na eternidade, mas está doendo agora. Meu problema é hoje. E aí a gente precisa então entender o propósito do sofrimento na nossa vida. Sabe qual é o propósito? Pedro vai dizer que o sofrimento tem o propósito de produzir o aprofundamento e a fortificação do crente. Não tem soldado forjado, não tem soldado qualificado sem batalha. Não tem. Burckhardt, ele escreve o seguinte: o cristão não aguarda o fim do sofrimento, mas o cristão, ele aguarda a compreensão do objetivo do seu sofrimento. Qual o propósito? E aí a gente vai entender que a vida eterna torna o sofrimento leve e passageiro. Cristo é o único que muda essa perspectiva. Por isso o apóstolo Pedro vai dizer: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, a ele seja a glória para todo sempre, porque Jesus, ele morre numa cruz para ampliar a sua visão da vida. E aí entendemos que o propósito de Deus com as adversidades é fazer com que nós nos distanciemos daquilo que é periférico e concentremos naquilo que é essencial. E o que é essencial para nós? O que Paulo diz? A tua graça me basta. O essencial para nós é Deus. Só que nós somos como crianças, muitas vezes, que se importam muito mais com os presentes que ganha na festa do que com aquele que está trazendo o presente. Quando nós vamos fazer uma festa para os nossos filhos, ou fizemos no passado, o seu filho não está tão preocupado com quem deu o presente, ele quer o quê? O presente. E às vezes nós transferimos isso para as nossas relações com Deus. A gente quer os presentes de Deus, a gente quer as bênçãos de Deus, a gente quer tudo de bom que Deus tem para nos dar, mas nós não queremos o próprio Deus. E aí Deus precisa tirar algumas coisas de nós, para que nós percebamos que Ele é o essencial para a nossa jornada e para a nossa caminhada. Às vezes Deus tem que nos tirar do playground, às vezes Deus tem que nos tirar do parque de diversão, às vezes Deus tem que trazer a nossa mente, o nosso coração e o nosso corpo para a realidade, para entendermos que somos finitos, para entender que vivemos num mundo caído, para entender que somos passageiros aqui nesse mundo e que a nossa vida se esvai, para focarmos naquilo que é eterno, como Jesus Cristo disse: buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Qual é o bem mais importante que você tem? Tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Deus tem que ser o nosso maior valor, e é disso que Pedro está falando. Daí nós vamos entender todo o nosso sofrimento.
Qual é o objetivo do sofrimento? Essa resposta é certeira. Se você quer se você quer entender as adversidades na sua vida, a primeira pergunta é: qual o propósito? A resposta é: me aproximar de Deus. Cada vez que Deus te aperta, ou que Deus permite uma adversidade, você diz para a adversidade: você não vai me distanciar de Deus, eu vou para mais perto dele. Aperta um pouco mais, você diz: eu não vou me afastar do meu Deus. E às vezes essa adversidade ela vem do próprio Satanás, mas mesmo a adversidade que vem do diabo, ela vem com a autorização de Deus. O diabo não faz nada sem a autorização de Deus. Vocês lembram do apóstolo Paulo? Quando ele ora a Deus para tirar o espinho na carne dele, e aí ele ora 3 vezes, Deus não tira o espinho. O espinho era mensageiro de quem? Satanás. Mas foi colocado na vida de Paulo para quê? Para que Paulo não se ensoberbecesse por causa das grandezas dos mistérios de Deus que foi revelado a ele. E tinha um propósito. Qual era o propósito? Esbofetear Paulo. Olha que contabilidade. Deus chama Paulo, revela coisas maravilhosas que nenhum ser humano teve acesso. Coisas que estão presas na eternidade. Deus revelou para Paulo, mas Deus conhece o coração de Paulo. O coração do homem é enganoso. Aí Deus permite que Satanás coloque o quê? Um espinho em Paulo. E aí Paulo ora para Deus tirar o espinho. Deus fala o quê para ele? Vou tirar não. Ah, tá bom, o senhor não vai tirar, então me explica, qual o propósito? Aí Deus diz: para que você não se ensorbebeça por causa das grandezas, dos mistérios que eu revelei para você. É para te esbofetear, é para te humilhar, é para que você não se ache melhor do que você é. O sofrimento visa nos aproximar de Deus, e aí, com isso ele é glorificado diante da nossa dor. Caminhando para o final, Pedro vai dizer qual o propósito da sua carta no versículo 12, que a igreja se firme na graça de Deus. Crente não pode fazer uma contabilidade pessimista, crente não pode fazer uma contabilidade negativa. A contabilidade do crente, ela precisa ser uma contabilidade positiva. O crente precisa avaliar a vida na perspectiva da graça. Eu sempre estou no lucro com Cristo. Paulo diz isso. Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu nunca estou com prejuízo quando eu estou me relacionando com Deus, porque Deus me dá vida, e vida em abundância. E vida em abundância. Se é uma vida abundante, então está sobrando, está faltando. Crente não pode murmurar. Por isso que o apóstolo Paulo e o próprio Jesus vai dizer: não murmureis. Crente não pode reclamar, porque a vida dele está sempre na perspectiva positiva. Em que sentido? Na perspectiva e na ótica da graça, da cruz, do amor de Deus. Se você focar em Cristo, se você focar no amor de Deus, se você focar na cruz, você nunca vai se sentir descuidado por Deus. Você vai entender que o amor dele transborda em seu coração, independente se você está usufruindo de uma saúde plena ou se você está internado numa UTI, você vai ser inundado pela presença de Deus, porque Deus vai cuidar de você em qualquer situação. É assim que a fé resistente se desenvolve. Essa fé, ela está ancorada na graça de Deus. E aí, versos 13 e 14, nós temos a despedida, o encerramento da carta, quando Pedro fala que ela foi redigida por Silvano ou Silas, a mesma pessoa, Silas que caminhou com Paulo, e ele fala que essa carta está resumida, assim como o autor de Hebreus também fala que escreveu de maneira resumida, porque Pedro queria falar muito mais. Assim como nós queremos ajudar quando as pessoas estão sofrendo, os nossos amigos, a gente quer falar, a gente quer dar palavra de ânimo. Pedro também, ele fala: olha, eu escrevi resumidamente. Ele chama Marcos, do seu filho na fé, e ele diz que nós devemos exercitar o beijo em amor, beijar uns aos outros, chamado de ósculo santo, e ele despede os crentes na paz que somente Cristo pode dar. O texto termina falando de paz para uma igreja perseguida. E eu quero terminar falando de paz. A paz de Cristo que excede a todo entendimento. Uma fé resistente,
independente da tribulação, do sofrimento, ela vai descansar na paz que Cristo dá. Concluindo, C.S. Lewis, ele diz: se precisarmos sofrer para nos tornar sábios, se muito prazer nos torna tolos, se uma vida fácil nos faz menos virtuosos, se tudo isso é correto, então o sofrimento não é incompatível com Deus bom. Deus deve valer-se do sofrimento para nos treinar. Nos treinar a quê? A sacrificar aquilo que é de menor valor na nossa vida, para valorizarmos aquilo que é de valor maior. E o que é de valor maior é a nossa comunhão com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. O sofrimento é o megafone de Deus nos nossos ouvidos dizendo: filho, vem para o Pai. Vem para o Pai, para um relacionamento de vida. É o convite de Deus para nos aproximarmos dele. Então, não maltrate o seu sofrimento. Ele é importante para você se tornar uma pessoa virtuosa e sábia, e para você correr para aquilo que é essencial na sua vida, que é o seu relacionamento com Deus. Amém? Que Deus nos ajude. Vamos orar. Antes de orar, eu queria que você fechasse os seus olhos, pensasse um pouquinho sobre a sua jornada, a sua caminhada, o momento que você está vivendo agora. Talvez você entrou aqui preocupado com alguma questão familiar, preocupado com seus filhos, preocupado com a sua esposa, com seu marido. Talvez você recebeu um diagnóstico essa semana, está preocupado com a sua saúde. Talvez você está preocupado com a sua vida financeira. Eu não sei qual é o sofrimento que desestabiliza você hoje. Por outro lado, talvez você entrou aqui hoje com tudo dando certo na sua vida. Está tudo bem, está tudo uma maravilha. Tanto um quanto o outro. Precisa se atentar para aquilo que é essencial. E o que é essencial para nós é a nossa comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Jesus que tanto nos amou e revela esse amor na cruz. Esse amor que nos resgata das trevas para a luz, da morte para a vida. Esse amor que enche o nosso coração. Esse é o amor de Deus. Olhe para esse amor e a partir desse amor, interprete tudo o que está acontecendo com você, sem jamais esquecer que Deus te ama e que Ele tem um propósito com as adversidades que te cercam. Querido Deus e eterno Pai, obrigado pela vida do apóstolo Pedro, obrigado por essa carta que ele escreveu para a igreja do primeiro século, mas que fala aos nossos corações até hoje. Não nos deixe, Senhor, desviar do foco. Não permita que Satanás nos iluda com coisas periféricas e esqueçamos de olhar para Jesus Cristo, que é a essência da nossa fé. Nos ajude, Deus, a sermos discípulos fiéis. Nos ajude a desenvolver uma fé resistente, uma fé que te ama independente das circunstâncias, uma fé que entende que o Senhor é aquele que traz solução para todas as questões da nossa vida, inclusive e especialmente, o Senhor traz a solução para a morte. Em Ti nós temos esperança eterna. Em Ti nós temos a vida eterna. E é por isso que os nossos corações se enchem de alegria e se transbordam nessa manhã, na certeza de que o Senhor é quem cuida de nós. Ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor e a adoração para todo sempre. Amém.